Então, vamos lá, pessoal, para uma revisão para a nossa prova do dia 1º/6. Funções custo, receita e lucro. Para poder resolver esse tipo de conteúdo, onde pede custo, o que é o custo? O custo são os gastos de uma empresa, receita é o faturamento bruto de uma empresa, de um comércio, e o lucro é o que vai render para esse dono, O que ele vai conseguir acima de tudo em relação a dinheiro. Para poder resolver esse tipo de problema, onde ele fala em custo, receita, nós precisamos de fórmulas. Então, tá aqui as fórmulas. Então, primeiro, de custo, receita, lucro e ponto de nivelamento. Esse ponto de nivelamento também pode ser chamado de ponto crítico. A fórmula de custo é C de custo, aí seria CF custo fixo, mais CV é custo variável de X. R de X, na receita, R de X, R de receita e P de X. O que é o P? É o preço, o valor de um produto. E lucro, L de lucro, seria a receita menos o custo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que montar a função custo, depois a receita e no final a do lucro para poder juntar as duas aqui na hora de montar essa fórmula. E o ponto de nivelamento, que é o ponto crítico, a mesma coisa. Eu tenho que montar o custo e a receita para poder igualar as duas. Aí coloquei aqui para vocês lembrarem, o que é cada letrinha. CF custo fixo, CV custo variável, o P é o preço, aí C custo, R receita e L lucro. Então não esqueçam que custo são os gastos, receita é o faturamento bruto e lucro é lucro. Aí eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos para vocês verem as diferenças na hora de resolver. Por exemplo, esses 2 exercícios aqui são das listas que eu mandei para vocês. No primeiro, ele pede assim, sabendo que o preço de venda por unidades é de R$6, obtenha. Ele quer o lucro para 100 unidades. Então, ele quer saber quanto que o dono da empresa, do comércio, vai ganhar se ele vender 100 unidades desse produto. Já no número 2, é o contrário. Ele pergunta quantas unidades, nesse caso aqui, a editora deverá vender para ter um lucro de R$8.000. Então, é o contrário. Aqui, ele quer o lucro para 100 unidades. Aqui, ele quer as unidades para um lucro de 8.000. Então, vocês têm que saber essas 2 diferenças aqui na hora de resolver um problema. Aí, eu coloquei aqui 2 exemplos, os 2 exemplos resolvidos para vocês. Deixa eu só arrumar aqui para aparecer melhor. Mas eu vou mandar para vocês esses slides aqui, fica melhor a visualização. Então, no número 1, ele queria o lucro para 100 unidades. Então, resolve a primeira fórmula do custo, a fórmula da receita e jogo na fórmula de lucro. E aí, eu vou chegar que a fórmula é L de X igual a 2x menos 150. Nesse caso, ele quer o valor do lucro. Quando ele quer o valor do lucro, eu substituo as unidades no X, O X é 100, que são 100 unidades. Então, 2 vezes o X. 2x no lugar do X, o 100. No número 2 é o contrário. No número 2, ele quer as unidades. Quantas unidades? Então, eu tenho que pegar o L de X, que é o lucro, e substituir pelo valor. Então, 8.000 igual a função que foi dada e a gente acha o X. Então, de novo, presta bem atenção, vocês têm que saber diferenciar esses 2 problemas. Ele quer o lucro
e deu as unidades. Quando ele quer o lucro e dá as unidades, eu substituo o lucro no X. O lucro não, desculpa, as unidades no X. E eu tenho lucro. Se ele quer o lucro, substitui as unidades no X e eu tenho lucro. Quando ele quer o contrário, ele quer as unidades e nos deu o lucro. Eu substituo o lucro em tudo, no L de X, ó. L de X e coloco o lucro inteiro. E aí eu vou e acho o X. O X que seriam as unidades, tá? Lembrar aqui também como é que faz porcentagem, porque alguns problemas que nós fizemos na lista, ele fala de porcentagem, tá? Quando ele quer a porcentagem de um valor, por exemplo, 12% de 35, 8% de 22,49. Quando ele quer desse jeito a porcentagem, como é que eu faço? Multiplico os dois números dados, que seriam o 12 e o 35. Então, 12 vezes 35, 420. Essa resposta eu divido por 100, por causa de porcentagem por 100. Aí eu vou ter a resposta. Então, quanto que é 12% de R$35? R$4,20. 8 de 22,49. 8 vezes 22,49. Essa resposta eu divido por 100. Então, deu esse número aqui, ó. Vocês podem fazer direto na calculadora, né? Deu 1,7992. Eu vou arredondar. Esse símbolo aqui, ó, que eu estou apontando, ele quer dizer aproximadamente. É um igual e um tiozinho em cima. Então, quer dizer que 8% de R$22,49 é aproximadamente R$1,80. Eu vou arredondar para R$1,80, tá? E quando eu quero ao contrário, aqui eu quero transformar uma porcentagem em número decimal, em número com vírgula. Lembram que eu expliquei lá no comecinho dessa matéria que eu podia transformar porcentagem em fração? Então, ó, esse símbolo de porcentagem é a mesma coisa que eu trocar pelo por 100. Então, ó, 75%, 75 por 100. E aí eu divido 75 por 100, 0,75. Faz diretão. 75 divididos por 100. Aqui eu só tô lembrando e mostrando para vocês como é que faz. Aí, 20% eu quero transformar em número decimal, que é número com vírgula. Então, 20 divididos por 100, 0,20. Como se fosse 75 centavos, 20 centavos. Tá. Aí, seria bom, quem não viu ainda, dar uma olhadinha nos vídeos que eu coloquei lá no começo, né? Dessas funções de custo, receita, que foi no dia 11, aí tem a lista do dia 18, tem a correção, né, do dia 18, lá a primeira, que era do 1 ao 5, e ontem foi colocado a correção do 6 ao 10. Então, dá uma olhada lá, estuda isso aqui para nossa prova. Seria só esse conteúdo, só essa parte aqui. Tem que saber essas fórmulas, o que quer dizer cada uma. Seria bom vocês estudarem um pouquinho aí. Tem gente que já sabe que tá bem tranquilo em relação a isso, mas alguns aí imaginam que precisa dar mais uma olhadinha, estudar mais um pouquinho aí para a prova. Vou mandar junto para vocês um calendário onde eu coloquei todas as datas das avaliações que nós estamos fazendo agora nesse segundo bimestre, as datas, que tipo de avaliação que é, se é prova, se é lista, e o valor de cada uma, tá? Por enquanto, a gente vai seguir o calendário normal mesmo, né? Mas qualquer mudança, eu aviso vocês. Eu até hoje confirmei com a coordenação, então vamos seguir por enquanto esse calendário. E como eu acabei de falar, se tiver alguma mudança em relação a isso, eu aviso vocês, tá bom? Dúvida, gente, não fiquem com dúvida, não deixe passar, pergunta.
A prof tá aqui, responde vocês, não deixa passar nada. Essa matéria é bem importante para vocês, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, tá bom? Então, tchau, tchau, até mais.